Olá, bem-vindos a mais uma leitura. Hoje a gente vai fazer a nossa leitura para o mês de novembro. Essa é uma leitura geral. Caso você queira uma leitura específica para o seu mês, você pode me pedir através do meu inbox no Instagram, @ono.runas, ou pelo e-mail ono.runas@gmail.com. Você pode fazer outros tipos de leitura. Agora eu estou com leitura ao vivo também, marcada, fazendo por chamada de vídeo. Mais informações é só me chamar. Caso você queira aprender a ler as runas, a gente também tem um curso que está com inscrições abertas. Mais informações lá no meu perfil do Instagram. E agora eu quero que você se concentre nessas três opções e pense em qual delas mais te chama a atenção. Porque em cada uma dessas runas eu vou fazer uma tiragem e a gente vai ver como vai ser o mês de novembro para cada uma dessas opções através das runas. Então, é a runa número 1, é a concha número 2, ou é a concha número 3. E vamos aos resultados. Vamos ver para quem escolheu a concha número 1, qual a tiragem, como vai ser o mês de novembro, as energias, possibilidades, os caminhos, ou de nomes, desculpa. Berkana oculta, Lagoa invertida e Alves. Vamos lá. Mês de novembro, para quem escolheu a concha número 1, conselho que as runas trazem é o seguinte: a gente tem que deixar aí os excessos emocionais, a gente tem que deixar aí as bagagens, tudo aquilo que pesa na nossa experiência, aquilo que está ocupando muito espaço no nosso coração, na nossa mente, todos os nossos apegos emocionais que não fazem mais sentido. É hora de deixar aí, porque eles estão tornando a nossa visão turva, eles não estão deixando a gente enxergar aquilo que a gente precisa enxergar. A nossa realidade, ela está sendo distorcida por alguma coisa que está, digamos, poluindo as nossas águas sendo a nossa clareza, né? E quando as águas estão poluídas, elas não são cristalinas. Águas que não são cristalinas não nos permitem enxergar as coisas com profundidade, não permitem que a gente tenha uma visão purificada daquilo, ou seja, quando a gente tem muitas emoções, muitas bagagens, muitas questões que estão ali acumulando, poluindo, que não fazem mais parte da nossa vida, que não nos fazem mais bem, e essas coisas vão ocupando espaço, vão prejudicando a gente, elas vão também distorcendo a forma como a gente percebe o mundo ao nosso redor, a forma como a gente percebe a realidade que é exterior a gente. Então, o conselho para o mês de novembro é que a gente deixe ir, que a gente abra os braços, que a gente permita que isso seja tirado de nós. Porque às vezes é uma coisa que a gente sabe que não faz tão bem pra gente, é alguma coisa que a gente tem aquela consciência, ou aquela intuição mesmo, né? De que seria melhor se a gente deixasse assim, mas a gente não consegue deixar ir, porque parece que tem um apego, tem uma pena de deixar ir, tem uma dó, né? E tem muita questão emocional envolvida também. É uma água que não flui, é uma emoção que não está fluindo, ou seja, está ficando estagnado. E é uma coisa que a gente permite muitas vezes que fique estagnado. E a leitura que essa tiragem das runas faz para o mês de novembro, para quem escolheu essa concha, é que deixe ir, deixe essas emoções fluírem, entregue essas emoções, não fique prendendo as coisas, não fique se apegando naquilo que não faz mais sentido, naquilo que talvez não faça nem tão bem mais e que está só poluindo. Porque o que existe aqui é uma possibilidade de crescimento, a gente precisa crescer, e a gente só cresce quando a gente se cuida. A gente só consegue o nosso crescimento quando a gente se compromete a nos cuidar, a nos proteger, a nos resguardar, né? Não no sentido de se isolar e tal. A gente não está falando aqui da proteção de Issa, né? Que é uma runa muito mais ligada ao gelo. Mas a gente está falando de Berkana. Berkana que saiu oculta. É uma dificuldade de se comprometer com o próprio crescimento. É como se o mês de novembro traz aqui o conselho para que você não seja uma pessoa tão impulsiva, não seja uma pessoa, às vezes até não seja tão aberta aos outros. Saiba ficar mais em silêncio e saiba proteger aquilo que é seu,
saiba proteger e se comprometer com o seu crescimento. Às vezes não é nem que a gente se abre demais para os outros, mas a gente abre o nosso emocional para os outros. E o nosso emocional, que é uma coisa interna, acaba interferindo no nosso próprio processo de crescimento. E a gente acaba não enxergando o quanto a gente quanto a gente já cresceu, o quanto a gente tem para crescer. A gente está tão ocupado com o outro, com alguma coisa que já aconteceu no passado, a gente está tão preocupado com alguma coisa que nem existe mais na nossa vida, mas está tão ali, essa ilusão está tão forte que ela distorce a nossa visão, a gente não enxerga o que tem diante da gente, as possibilidades de crescimento que a gente tem diante da gente. Então, o mês de novembro pede para as pessoas que escolheram essa primeira concha que pensem mais com a cabeça, né? E deixem as emoções fluírem. Pensar com a cabeça não é também se tornar extremamente racional, é deixar as emoções fluírem, não se entregar mais a esses sentimentos do passado, essas coisas que ficaram resguardadas, que ficaram represadas. Deixa ir, deixa fluir e se comprometa daqui para frente com o seu crescimento. O mês de novembro ele traz possibilidades de crescimento, mas para isso é preciso que o seu emocional não esteja tão apegado com aquilo que já não faz mais sentido. Essa é a leitura e esses são os conselhos para o mês de novembro de quem escolheu essa primeira concha. Espero que tenham gostado, tenham um excelente mês de novembro e até a próxima. Para quem escolheu a segunda concha, vamos ver o que as runas têm a dizer sobre o mês de novembro. Hoje, nós, possibilidades, caminhos, conselhos para o mês de novembro de quem escolheu essa concha. 3 runas ocultas. Hagalaz, Aiwaz e Turiças. Pois é, haja ingenuidade, né? Haja inocência, haja vontade de ver o mundo sob lentes cor-de-rosa para quem escolheu essa segunda concha. Hagalaz, Aiwaz e Turiças são 3 runas que juntas, combinadas, elas são uma corda para a vida, né? Chega, a vida não é esse mundo cor-de-rosa, a vida não é essa coisa maravilhosa. Nem todo mundo quer o seu bem, nem todo mundo é bem intencionado, nem todas as boas intenções são realmente boas. Nem todas as palavras bonitas guardam um real significado, um real sentimento. O mês de novembro, como conselho aqui das runas, ele traz esse aconselhamento de que é hora de deixar de ser inocente, é hora de deixar de querer evitar um mal-estar, né? E acabar engolindo esse mal-estar para dentro de você no processo. As runas são muito claras aqui, quando elas saem todas ocultas, e são 3 runas que são, assim, runas... A Hagalaz, ela fala do nosso poder de cortar laços, de romper com laços, né? De quebrar, de destruir mesmo. Não no sentido de ser uma pessoa maldosa, tá? Tem muita essa confusão, vamos lá, vamos com calma. A Aiwaz é uma runa que fala para a gente considerar os nossos 2 lados, né? Que sempre tem essa dicotomia, que não são opostos, mas que são complementares, que estão no mesmo espectro, que é o nosso interior, que faz parte de nós. Então, entender e ir até o fundo das suas sombras, conhecer o seu submundo, conhecer aquele lado que você evita olhar. E que lado é esse, né? A Turiças aqui, os espinhos, a autodefesa, a questão mesmo de dar um chega para lá, de colocar limites e de dizer, esse é o meu território e eu vou defender esse território, e se você ultrapassar os meus limites, eu vou te dar um chega para lá, eu vou te machucar, né? Não no sentido literal, gente, pelo amor de Deus, não é um incentivo aqui à agressão física, tá bom? Mas a Turiças, ela é a runa dos espinhos, e é a runa dos espinhos no sentido de que a gente deve armar as nossas defesas. Então, se alguém tentar vir invadir nosso território, tentar machucar a gente, ela vai se deparar com esses espinhos, né? Talvez esses espinhos venham em forma de colocar limites, esses espinhos venham em forma de palavras mais duras, de um posicionamento mais duro, em que a gente diz, não, chega, basta, eu não quero isso, eu não aceito isso, eu não vou ser mais, não vou me permitir ser colocado para baixo, ser feito de tapete de ninguém. Isso acaba aqui e agora. Então, é a hora de assumir o controle da sua vida, é hora de parar de ter medo, de ser realista, né? Não é ser ruim, não é ser maldoso, é ser realista. Não é a hora mais de ser bonzinho. Você
já foi uma pessoa boazinha demais para o outro abusou de você, abusou da sua paciência, abusou da sua boa vontade, e agora o que é que te resta? Se tudo que você podia fazer por alguém, por uma situação você fez, mas isso não te dá resultado, pelo contrário, isso só te prejudica. Às vezes você se depara com ingratidão, às vezes você se depara com falta de consideração, às vezes você se depara com mentira e falsidade, e aí você vai continuar endossando isso, você vai continuar permitindo que isso aconteça debaixo do seu nariz, sem que você faça nada, sem que você tome um posicionamento, sem que você se levante e rompa com isso. Então as runas, elas te dão esse chacoalhão, é como se fosse alguém te pegando pelos ombros mesmo, te dando aquele chacoalhão falando: acorda, acorda. É você que vai fazer isso parar. Enquanto você não tomar as rédeas da sua vida e falar: chega, basta, eu vou acabar com isso agora, doa a quem doer, né? Custe o que custar, você vai continuar nessa situação de ser passado para trás. Não tem jeito. Tem que dar um basta, por mais desagradável que seja. Eu sei, às vezes a gente quer ser muito agradável, a gente não quer, a gente quer ser diplomático demais, a gente não quer, sabe, causar um mal-estar, a gente não quer briga, a gente não quer que o outro nos entenda mal. Mas até quando a gente vai tolerar que o outro abuse da nossa paciência, da nossa boa vontade, só para evitar um mal-estar? Será que vale a pena pagar esse preço de engolir tanto sapo? Será que vale a pena esse preço de ser tão pisado só para evitar um mal-estar? Só para evitar que o outro se sinta mal? Será que vale a pena a gente se colocar tanto para baixo, se rebaixar tanto, só para não ter que causar um estrago na vida do outro e o outro está lá, causando constante estrago na nossa vida, né? Mas tem hora que não dá. Tem hora que basta, chega. O mês de novembro ele traz esse conselho: chega, dê um basta, dê um chega para lá. Chega de ser uma pessoa boazinha, chega de ingenuidade, chega de achar que o mundo é um lugar maravilhoso e todas as pessoas são boas e que existe uma lei do retorno e que se alguém fizer mal para você, essa pessoa vai pagar, não tem problema nenhum, deixa ela fazer. Não, não é assim, né? Não é desse jeito. A gente tem que fazer a nossa parte também. A gente tem que dar um chega para lá, a gente tem que dar um basta. A gente tem que dizer a verdade, doa a verdade como doer. Porque se a gente não diz essa verdade, se a gente não externaliza essa verdade, como é que a pessoa vai saber? Como é que a gente vai ser fiel e verdadeiro a quem nós somos? Então é hora de pegar essa tesoura e fazer essa poda necessária. No começo pode doer, no começo pode ser difícil, no começo pode causar algum estresse, algum mal-estar, mas é necessário. E esse é o conselho para o mês de novembro, para quem escolheu a concha número 2. Espero que tenham gostado, espero que esse conselho ajude vocês. Tenham um excelente mês de novembro e até a próxima. Para quem escolheu a concha número 3, o conselho que as runas trazem para o mês de novembro: caminhos, possibilidades. Tem uma algis e tem uma runa dentro dessa algis, manás. Mês de novembro, para quem escolheu a concha número 3, é um mês de fazer conexões pessoais, de se conectar com o outro, se conectar com o mundo ao seu redor, com as pessoas, com a sociedade, enfim, com as amizades, com os grupos sociais, os convívios sociais, né? E para isso, muitas vezes, é necessário que a gente faça algum sacrifício. Nem sempre a gente vai conseguir tudo, né? Às vezes a gente fala muito de ser você mesmo, mas até que ponto eu posso ser eu mesmo e permitir que o outro também seja ele mesmo? Quando a gente está convivendo socialmente, a gente tem que entender que nem tudo convém falar, nem tudo convém fazer, nem tudo é tão inocente assim. Por mais que quando estejamos sozinhos seja, ou com outra pessoa seja, mas cada relação tem as suas dinâmicas, né? E o mês de novembro ele traz muito esse lembrete e esse aconselhamento de que às vezes é necessário fazer concessões pelo bem de um grupo, pelo bem de um convívio social. É preciso que haja concessões, é preciso que haja esse senso de
fazer algum sacrifício aqui e ali. Não é se reprimir, não é vestir máscaras, não é fingir, mas é saber dosar bem as coisas, saber dosar o quanto de mim eu posso externalizar sem machucar o outro e saber o quanto eu posso acatar do outro, quanto eu posso absorver do outro sem que isso faça mal para mim. É encontrar esse equilíbrio nas relações para que essas conexões sejam fortalecidas, né? O mês de novembro, através dessas duas runas, ele traz muitas possibilidades nesses caminhos de encontrar conexões pessoais com outras pessoas, encontrar grupos sociais, é, aumentar essas conexões, né? Aumentar esse senso de estar conectado com outras pessoas, mas ao mesmo tempo ele vem falando dessa necessidade de entender-se enquanto você está em um grupo, você não é só você mesmo, mas você é parte daquele grupo. E você, como parte daquele grupo, deve entender que você tem algumas responsabilidades a cumprir, né? E não é nada grave, não é nada difícil, duro de fazer, não é nada difícil assim, no sentido de que eu vou precisar abrir mão de alguma coisa muito importante para mim. Não é assim também, porque quando a gente não pode ser nós mesmos, né? Quando não podemos ser nós mesmos em um grupo ou diante de alguma pessoa, é porque aquela conexão realmente não é verdadeira, não é forte. Mas também quando a gente comete aqueles atos de sincericídio famosos, né? Isso significa que talvez seja a hora da gente pensar um pouco no outro também, não pensar só na gente. Será que eu gostaria de ouvir aquilo se eu estivesse no lugar do outro? Será que seria confortável para mim receber esse tipo de comportamento, de ação, se eu estivesse no lugar dele? Então, é encontrar esse meio termo, é encontrar essa, essa estabilidade entre a relação que você tem com você mesmo e a relação que você tem com o outro. Fazer as pazes consigo mesmo e fazer as pazes com o outro. Nas relações a gente deve sim se sentir à vontade para tirar as máscaras, para sermos nós mesmos, mas a gente também tem que entender que às vezes tem coisas que é melhor a gente guardar, tem coisas que são melhores não ditas, tem coisas que são melhores se a gente engole, né? Porque cada um tem suas particularidades, cada um tem suas individualidades e não cabe a nós julgar o que é certo e errado do outro, se não nos diz respeito, se não nos prejudica, se não é algo que vai fazer uma diferença na nossa vida ou que não fere a ética, né? Então, o conselho para o mês de novembro é mais um exercício social de entender os limites de mim e do outro e do grupo e de nós, né? Entender quem sou eu, entender quem é o outro, para que assim possa entender-se quem é o nós, quem é o conjunto dessa obra, o que faz essa conexão funcionar e o que é preciso fazer para ter sempre uma estabilidade, uma harmonia nessas relações, nessas conexões. E essa foi a leitura, esse foi o conselho para o mês de novembro, para quem escolheu a concha número 3. Espero muito que tenham gostado, espero que essa leitura possa ajudar. Tenha um excelente mês de novembro e até a próxima.